E nós vamos conversar a partir de agora com a professora de Relações Internacionais da SPM, Adenilde Oliveira Roushacker, que faz a gentileza de nos atender nesta segunda-feira. Eu e a Tainá conversamos ao vivo com você. Obrigada pela sua participação. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Professora, como é que você avalia esse momento que a gente está acompanhando? No fim de semana, ligações, tentativas diplomáticas foram feitas, tentativas de negociações também que a gente acompanhou. Mas, na sua visão, há risco de uma invasão iminente para este momento? Olha, hoje é um cenário um pouquinho diferente do final de semana, depois de todas as conversações. O Putin parece ter dado a indicação de que vai manter os canais diplomáticos, então tira uma pressão iminente de um conflito, mas ainda há uma grande desconfiança sobre os passos que ele vai tomar. Isso não é parte de uma estratégia que ele tem para conseguir manter o canal de negociação e mesmo assim ter um ataque. Então ainda é uma situação muito crítica, ainda é uma situação de muita incerteza. A sinalização de hoje abre o caminho para que as negociações permaneçam. Então, mas não significa que não possa ter, de fato, como os americanos têm colocado, uma ação iminente da Rússia em atacando a Ucrânia. Agora, professora, muito se fala também em resolver esse conflito e se manter o diálogo, né? As tentativas de soluções diplomáticas. E aí eu já coloco nessa conversa o presidente Jair Bolsonaro embarcando para a Rússia hoje e que pode. E aí eu te pergunto também o que está ao alcance do presidente Bolsonaro nesse sentido de tentar, de alguma forma, interferir nessa situação que a gente está hoje. Qual é o papel do Brasil nesse conflito, se é que a gente pode fazer alguma coisa, simplificando aqui a pergunta, Adenilde? Olha, eu acho que a gente tem pouco a fazer nesse conflito, né? O presidente Bolsonaro vai fazer essa viagem num momento crítico, não é um conflito que tem interesse direto para o Brasil, então, apesar do Brasil ser um país considerado importante no cenário internacional, hoje ocupa um assento como observador no Conselho de Segurança, a nossa margem de atuação e negociação é muito pequena nessa questão. O olhar hoje, por exemplo, é da conversa do Putin com o chanceler alemão, que aí sim tem um papel muito mais decisivo no conflito. Para nós, ela é até um momento muito delicado, porque pode sinalizar um apoio brasileiro ao pleito do Putin e da Rússia, que não necessariamente está dentro da nossa agenda de política externa. Então é mais um risco para o Brasil de se envolver em algo que não tem direto o seu interesse colocado, do que a gente ter capacidade, de fato, de fazer uma intermediação ou até tentar fazer uma negociação. Eu acho que nem há expectativa com relação a esse papel do Brasil neste momento. O mais é a dúvida do que esperar. O que o governo brasileiro pode fazer é sinalizar o apoio a manter esses canais diplomáticos e evitar uma guerra, mas pouca capacidade de negociação ou de influência que o Brasil tem nesse momento. E qual que é a leitura que os outros países fazem da visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia agora, professora? O nosso país fica queimado lá fora? Coloca um questionamento sobre quais são os nossos interesses. O Brasil tem apoiado e tem uma aproximação com a OTAN. Por outro lado, a gente também tem uma relação econômica importante, especialmente aí, na questão do agrobusiness com a Rússia. Então, nos coloca numa posição de incerteza, mas de questionamento sobre qual é o caminho da política externa brasileira e que, de fato, o governo brasileiro tem de interesse. E, de outro lado, o governo já é um governo que está muito isolado, né? A capacidade internacional do Brasil ainda nos últimos anos, muito limitada.
Então, acho que vai continuar sendo e vai se esperar para ver o que vai ser dessa reunião. Mas, de fato, nos coloca numa posição com relação aos Estados Unidos de questionamento da visão brasileira, se o Brasil de fato é um aliado americano, se vai ser um aliado russo e o que o Brasil quer ao participar e assumir esse papel neste momento. Então, acho que tem mais questionamentos e uma certa desconfiança sobre o que é de fato o interesse brasileiro. Agora, Denilde, o que a gente pode aguardar, não só o Brasil, mas o mundo, de impacto na prática? Quais são os efeitos que essas eventuais sanções que a Rússia pode sofrer dos países, G7 sinalizando hoje também que já está preparado para sanções coletivas, essa pressão desses países contrários a esse conflito, em posição contrária à Rússia, que tipo de consequência isso pode ter para o Brasil e para os outros países que estão mais à margem? Olha, a gente já tem uma consequência direta, né, para todos os países que a gente tem visto, que é quanto mais próximo, mais iminente se torna o conflito, você tem um impacto econômico. A gente tem visto aí o aumento do petróleo nas bolsas internacionais, queda de bolsas nos outros países. Então tem um efeito econômico, porque se de fato esse conflito ocorrer, ele tem uma região ali muito importante e que envolveria economias também muito importantes como Estados Unidos, países europeus, com reflexo direto para o Brasil, né? Com relação às importações, à questão das sanções com relação à Rússia, que vão ser impostas pelos países europeus e pelos Estados Unidos, aí tem um impacto no nosso fluxo comercial. A gente tem um comércio com a Rússia, então não só de venda de produtos brasileiros, especialmente carne, mas também, e esse é um dos argumentos da ida do Bolsonaro à Rússia nesse momento, que é a discussão sobre o acesso a fertilizantes, que é muito importante para a nossa agricultura. Então, isso poderia também ser afetado e essas exportações serem afetadas. Então, tem impactos econômicos, tem impactos geopolíticos e, de fato, gera aí uma instabilidade no mundo como um todo. Sim. Agora, professora, o que dá para a gente falar até agora sobre o posicionamento dos Estados Unidos? Alguns especialistas falam sobre a falta de um posicionamento mais claro. Até quando Joe Biden vai se posicionar se entraria num conflito armado ou não. Por outro lado, a gente tem a economia americana num momento aí bastante complicado, com vários índices que também o mundo acompanha com muita atenção. Esse tensionamento todo, como é que isso impacta os Estados Unidos? Olha, hoje o Biden tem um problema sério de apoio interno, né? Então, essa relação e esse conflito é visto também, a gente tem que olhar para a opinião pública americana e a ação do Biden, depois da saída do Afeganistão e das dificuldades que o governo dele tem em política externa, tem sido questionada. Inclusive, os grupos de opositores ao Biden têm colocado que não dar sinais claros de qual vai ser a atuação americana mostra um enfraquecimento do país e da sua presidência. Então para ele é central, é algo que envolve o seu apoio doméstico e também envolve a capacidade de negociação que ele tem com os seus aliados europeus. A gente tem que lembrar que também um dos pontos no momento da saída do Afeganistão foi a falta de ter comunicado para os países europeus. Então, aquelas imagens que a gente viu, toda aquela dificuldade, colocou aí na relação com os países europeus uma desconfiança sobre a capacidade americana, mas também qual é o tipo de aliança e qual é o tipo de apoio. Então, tanto do ponto de vista doméstico quanto de política externa, os passos americanos hoje são bem importantes para garantir, de fato, que ele consiga exercer uma política externa e garanta aí um processo, neste momento de crise, de negociação e de pressão à Rússia para evitar a guerra. Do ponto de vista econômico também,
porque as instabilidades vão gerar instabilidades numa economia que mostra sinais de recuperação, mas que ainda tem os efeitos todos da pandemia. Então, é um dos piores cenários para o Biden, é um momento crítico para a presidência dele e um momento de muito questionamento. Professora, muito obrigada pela conversa aqui com a gente no Visão. Até uma próxima, bom trabalho para você por aí. Eu que agradeço.